Irmãos, ontem falávamos sobre como a obediência nos leva a um espírito dócil diante de Deus, o quanto ela nos transforma, o quanto para nós ela é fonte de bênçãos. Mas é impossível ser obediente sem humildade. São Pedro diz na sua primeira epístola, Primeira de Pedro 5:5. Igualmente vós, os jovens, sede submissos aos anciãos, revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, pois Deus resiste aos soberbos, mas concede a sua graça aos humildes. É impressionante essa admoestação de São Pedro. Revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo. Revesti-vos de humildade. Ele está nos exortando a uma atitude. Vistam-se de humildade. Cubram-se de humildade. E dá um motivo. Porque Deus resiste aos soberbos, mas concede a sua graça aos humildes. Ou seja, o soberbo encontra a resistência do Senhor. Deus não coopera com o soberbo. Ele dá a sua graça a quem é humilde. E nós vemos isso em diversos exemplos da Escritura. Eu queria tomar hoje um exemplo menos conhecido, que é o exemplo do rei Uzias, um dos descendentes de Davi no trono de Judá. Diz-nos o livro das Crônicas que Uzias subiu ao trono aos 16 anos. Todo o povo de Judá tomou então Uzias, que tinha 16 anos, e o proclamaram rei no lugar de seu pai Amazias. Ele fez o que é reto aos olhos de Yahvé, conforme tudo que fez seu pai Amazias. Ele buscou Yahvé, e enquanto buscava Yahvé, Deus lhe dava êxito. Então, o segundo livro das Crônicas nos conta dos êxitos militares de Uzias. Ele venceu os filisteus, construiu torres nas muralhas de Jerusalém, tinha um exército de guerreiros. Deus abençoava Uzias em tudo aquilo que ele fazia. Por quê? Ele fez o que é reto aos olhos do Senhor, buscou o Senhor, e enquanto buscava o Senhor, Deus lhe dava êxito. Ou seja, o rei Uzias era um rei temente a Deus. Era um rei profundamente humilde diante do Senhor. Buscava fazer o que era reto aos olhos do Senhor. Estava em tudo querendo prescrutar a vontade do Senhor. Qual foi o resultado disso? Ele obteve êxito. Porém, diz-nos, mas como ganhasse força, seu coração se exaltava para a sua perdição. Foi infiel a Yahvé, seu Deus. Vejam, na medida em que, às custas da graça
ele ia obtendo vitórias, ele se foi ensoberbecendo. Isso para nós precisa ser uma lição. Porque muitas vezes nós começamos a prosperar na vida, nós conseguimos sair do lugar em que estávamos, nós crescemos, nós obtemos uma posição dada por Deus, e ao invés de reconhecermos que isso vem dele, nosso coração se ensoberbece. Nós usamos a graça como argumento para o lucro da nossa soberba. E isso sempre acontece para a nossa perdição. Queridos irmãos, poucas coisas são tão severamente punidas por Deus como a soberba. Deus retira a graça. O homem cai. Todo aquele que se deixa tomar pela vaidade é derrubado pela gravidade que a vaidade tem em si mesma. Quando ele foi ao templo para queimar incenso no altar do incenso, que é uma loucura, porque isso era a função dos sacerdotes, Osias vai levar incenso e quer queimá-lo ele mesmo no altar do incenso. O sacerdote Azarias, com mais 80 sacerdotes de Yahvé, pessoas valorosas, foram atrás do rei Osias para impedi-lo. Diziam: não compete a ti, Osias, queimar incenso a Yahvé. Isso compete aos sacerdotes aaronitas, consagrados para queimar o incenso. Retira-te do santuário, pois prevaricaste. Isso não te será contado em honra da parte de Yahvé Deus. O orgulho cegou os olhos dele. Ele se achava tão abençoado que se sentia qualificado para fazer aquilo que não era da sua competência. Cumprir uma função sacerdotal. Osias irritou-se e ficou com um turíbulo na mão para incensar. Porque assim, o que acontece? A soberba, ela precisa se defender, ela precisa se proteger. Então, a soberba segue-se a irritação, a ira. Ele irou-se. Ele se indignou com os sacerdotes. A indignação, a rebeldia. Nunca brinque com a indignação, com a revolta. Não faça isso com a sua alma. Não faça isso com a sua alma. As pessoas que rasgam as vestes, que são amigas do escândalo, que gostam de se indignar, precisam tomar cuidado. Ele se indignou com os sacerdotes e logo apareceu em sua testa a lepra, à vista dos sacerdotes dentro da casa de Yahvé, ao lado do altar do incenso. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes se voltaram para ele, viram que ele tinha lepra na testa, afastaram-no rapidamente de lá. Ele mesmo teve pressa em sair, pois Yahvé o havia ferido. O rei Osias ficou leproso até a morte, morando em casa separada, tomado pela lepra, e por isso excluído da casa de Yahvé. E seu filho Joatão tomava conta do palácio real e governava o povo da terra. O resto dos atos de Osias, etc., foi escrito pelo profeta Isaías de Amós. Osias adormeceu junto de seus pais e foi sepultado no campo do sepulcro dos reis, pois diziam, ele foi leproso. Um ato de soberba e de indignação atraiu para ele lepra. Ele foi ferido da parte do Senhor. É como se o Senhor lhe dissesse: você se acha grande, você se acha sacerdote, você quer se meter com aquilo que não é do teu departamento, do teu ofício, da tua competência. Olha o que você é. Pá! A lepra. A lepra é uma imagem do pecado.
É isso que Deus faz quando um homem se arroga em importância diante dele. Deixa-o ficar leproso do pecado, para que ele veja o seu fedor, o quanto é asqueroso, o quanto é nojento. Deus o faz descer até o esterco, até o esgoto, para que ele perceba quem ele é de verdade. Por isso nós não podemos jamais deixar de lutar contra o orgulho. Em 1 Coríntios, capítulo 8, São Paulo diz: a respeito das carnes sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento enche de arrogância, mas o amor constrói. Nós vivemos um tempo em que as pessoas se gabam de ter muito conhecimento, inclusive conhecimento teológico, inclusive conhecimento religioso, inclusive conhecimento doutrinário, dogmático. Mas assim, onde está a caridade? O conhecimento incha, mas a caridade edifica. Só a caridade constrói. Nós precisamos deixar de ser inchados por esse orgulho, por essa soberba, muitas vezes soberba intelectual. O livro do profeta Ezequiel, no capítulo 8, descreve uma cena muito interessante. Está falando de Tiro, mas os padres da igreja sempre interpretaram como uma alusão ao demônio. Ele diz: com um querubim protetor eu te havia colocado. Estavas no monte santo de Deus, caminhando entre pedras de fogo. Eras perfeito em teus caminhos desde o dia em que foste criado, até se descobrir em ti a maldade. Com a multidão de teus negócios encheste teu interior de violência e pecaste. Então eu te bani do monte de Deus, e o querubim protetor te fez desaparecer do meio das pedras de fogo. Teu coração se exaltou por causa de tua beleza. Corrompeste tua sabedoria por causa de teu esplendor. Lancei-te por terra, expus-te em espetáculo diante dos reis. Por que isso se aplica de maneira apropriada ao demônio? Porque se nós pudéssemos definir o diabo em uma palavra, essa palavra seria orgulho. Ele é a soberba. Ele é a vaidade, ele é o orgulho. Ele se deixou tomar pela vaidade como pretexto para não obedecer. O non serviam, não servirei, do diabo. A sua não obediência a Deus, a sua não sujeição a Deus, é por causa do seu orgulho. Que como é um orgulho angélico, é de uma vez para sempre, é obstinado, não tem retorno. É férreo, é pétreo, jamais se irá mover. Por que isso é importante? Porque quando nós dizemos que o nosso inimigo é o diabo, nós estamos dizendo ao mesmo tempo que o nosso inimigo é o orgulho. E nós precisamos entender que o nosso verdadeiro inimigo é o orgulho.
É ele que nos impede de ser obedientes a Deus, de nos sujeitarmos a Deus. E é ele, portanto, que nos faz abrir as portas para que o demônio nos atormente. Vejam, se eu pudesse descrever o demônio, eu descreveria em 2 movimentos: orgulho e desobediência, portanto, e agitação. O Espírito de Deus é pacífico, ele é cheio de paz. O espírito maligno não, ele é a perturbação. Mas essa perturbação nasce do quê? Do orgulho. Nasce do orgulho. Então a alma orgulhosa, ela tem um centro, que é ela mesma, e ela gira em torno de si. Então ela faz como que um movimento centrífugo e fica o tempo todo dando voltas em torno de si mesma, em torno de si mesma. E é isso que lhe traz agitação. Ela se quer, ela se ama, ela se busca, ela vive todo tempo pensando em si mesma, então ela não tem paz. O orgulho enlouquece. Eu já vi muitas pessoas, por causa do orgulho, ficarem completamente perdidas em sua psique, em sua mente. Porque o orgulho te faz dar importância a você mesmo. Então você começa a se buscar, a se procurar. Tudo que diz respeito a você tem um peso desproporcional, quando na verdade isso tudo é bobagem. Nós não temos tanta importância assim. Aliás, nós não temos nenhuma importância. Nós somos ínfimos. O orgulho é uma estupidez, é uma fraude. Só que o orgulhoso não percebe assim. Então ele fica, ele tem razão, ele sabe, ele se escora num conhecimento, num argumento. Ele diz, não, eu sou assim. E não tem quem o faça dobrar a sua cerviz. Porque ele se sente o senhor da razão. Esta é a sua desgraça. A carta aos Hebreus nos diz no capítulo 4, não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi tentado em tudo à nossa semelhança, sem todavia pecar. Aproximemo-nos então com confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça do auxílio no momento oportuno. O que o autor da carta aos Hebreus está nos exortando a fazer? A nos achegarmos com confiança ao trono da graça. Por quê? Porque o nosso sumo sacerdote conhece a nossa fraqueza. Portanto, quem se apresenta diante de Deus cheio de si, completamente forte, invulnerável, não leva nada, não recebe nada. Deus só socorre quem é humilde, quem chega diante dele vulnerável, fraco, quem se rende, quem se esvazia, quem se aniquila, quem se humilha. Essa era a autoconsciência, por exemplo, de São Paulo. São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, falando das suas experiências espirituais, que eram grandíssimas, ele disse: para que a grandeza das revelações não me enchesse de orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me tornasse orgulhoso. Esse espinho na carne, muita gente especula sobre o que seria. Mas para mim, a explicação mais razoável, ela acontece em paralelo com a carta aos Gálatas, quando São Paulo se refere ao fato de que ele teve uma doença nos olhos
e que os gálatas se compadeceram dele a tal ponto que, se pudessem, tirariam seus olhos e lhe os dariam para colocá-lo no lugar. Ou seja, ele devia ter uma espécie de inflamação nos olhos, uma espécie de conjuntivite crônica, que o fazia botar secreção pelos olhos, pus, etc. Isso era humilhante. Ele é um apóstolo, ele está pregando, ele está levando o evangelho por toda parte, ele está curando pessoas, e as pessoas dizem: mas como é que você cura tanta gente e você tem isso daí? Esses seus olhos inflamados não cura, não tem quem dê cura nisso? Como é possível que você pregue para tanta gente e esteja assim? É um espinho na carne. Todo santo tem um espinho na carne. Essa ideia que a gente tem de que os santos não erram, né? Isso é tudo mentira. São Vicente Ferrer, ele restou 150 mortos. É o santo que operou mais ressurreição de mortos na história da igreja, além de outros muitos milagres. Mas ele seguia um papa falso. Ele estava convicto que o papa verdadeiro era o Papa Luna, da Espanha. Um homem era um profeta, tudo o que ele dizia acontecia, mas ele errou. Ele errou. Por que ele errou? É o espinho na carne. É o espinho na carne, para que ele não se ensoberbecesse. A esse respeito, roguei 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. O Senhor, porém, me disse: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente. É na fraqueza. É quando você cai fraco aos pés de Deus, completamente necessitado, vulnerável, fragilizado na sua consciência. É quando você se sente vazio, é quando você não tem força nenhuma. É aí que a força de Deus se manifesta. Porque se você se sente fraco, para que Deus vai te fortalecer? Se você se sente salvo, para que Ele vai te salvar? Se você se sente justo, para que Ele vai te perdoar? É a oração dos 2 homens no templo que relata São Lucas. Um dizia: ô Senhor, eu te louvo porque eu não sou como os outros homens, etc., avarentos, promíscuos, etc. E tinha lá o publicano que dizia, com a cabeça baixa, eu não conseguia nem levantá-la: Senhor, tem piedade de mim, que eu sou um pecador. Jesus disse: o segundo foi para casa justificado. Por que o segundo foi para casa justificado? Porque ele se considerava culpado. Ele se considerava culpado. São Paulo diz, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, acerca de si mesmo: eu sou o menor dos apóstolos, nem mereço o nome de apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. Isso foi logo no início do seu ministério. Depois, muito tempo depois, em Timóteo, quando ele escreve a Timóteo 1,15, ele diz acerca de si mesmo: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Em 1 Coríntios ele se julgava o menor dos apóstolos, mas muitos anos depois, em 1 Timóteo, ele se considera o último dos pecadores, o primeiro dos pecadores. Em Filipenses 3, Filipenses 3, versículo 13. Sei viver na penúria, sei viver na abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, está aqui. Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado. São Paulo está dizendo isso. Na prisão. Foi o apóstolo que mais pregou
ao longo da história, fez viagens missionárias por todo lado. Eu não julgo já ter alcançado a Cristo. Eu não julgo. Gente, como tem gente que se acha no reino de Deus? Acha que está cheia de verdade, cheia de razão. Não, é que eu sei, eu posso. Eu já estudei, eu li lá meia dúzia de livros de teologia, estudando assim, de orelhada. Sei muito, sou doutor, sou um senhor, É São Paulo que está dizendo, doutor das nações. Eu não julgo tê-lo alcançado. Se São Paulo, que foi quem escreveu a maior parte do Novo Testamento, dizia de si mesmo, eu não julgo tê-lo alcançado, quem é você para achar que você já alcançou Deus? Bota a tua boca no pó. A gente não é nada. Nós temos que descer na humildade. Todos esses grupos de pessoas que ficam todas se enfatuando mutuamente, se agradando, não, é porque é assim, com teorias mil, com explicações já fechadas sobre todos os problemas, porque só elas sabem, só elas têm a resposta, só elas são assim, elas é que julgam quem está certo, quem está errado. Isso daí é tudo caterva de demônio. Afaste-se dos viveiros de soberba, enquanto é tempo. Enquanto você não ficou que nem o rei Uzias, cego pelo seu orgulho, está pegando incenso e adentrando no lugar santo para oferecê-lo quando Deus não o aceita, de um coração arrogante, ensoberbecido, que se jacta, que se gloria. Em Provérbios, no capítulo 13, nos diz Salomão, entre os soberbos há só contendas, entre os humildes sabedoria. Os soberbos gostam de brigar. Por quê? Porque a soberba cria defesas. Isso é característico do orgulho, a criação de defesas. Quando você diz para o soberbo que ele está errado, ele surta. Não, mas eu não sei o quê, porque você não sabe, é porque aconteceu isso, é porque aconteceu aquilo. Não, não é assim. Eu tinha uma pessoa que eu conhecia, o pessoal falava que era muito santa, muito virtuosa. E eu realmente estava acreditando. Eu até achei que, nossa, tão paradinho, né? Eu acho que você vê uma pessoa meio mosca morta, assim, você fica desconfiando se não... Nossa, será que é uma paciência dada por Deus, né? Bom, até o dia em que eu disse que ele estava errado numa questão, e ele estava errado mesmo. É como se abrisse um guarda-chuva de defesa. Não, porque isso, porque aquilo outro. Até os dentes ele botou para fora. Eu digo, nossa, daqui a pouco vai me morder. Eu falei, gente, que coisa. Por quê? A soberba cria defesas. A pessoa soberba, ela nunca está errada, ela nunca se coloca em discussão. Ela sempre está numa posição de completa segurança. Então ela te olha assim de cima para baixo, ela não se discute, ela não pede desculpas. O humilde não, você fala para o humilde que ele está errado, ele já aceita na hora. Eu falo assim, é verdade, vou pensar no que você está falando. Não se defende. Esta é a prova dos 9 da santidade. A prova dos 9. Se defendeu, não é santo nem aqui nem na China. Porque quem é santo faz o que tem que fazer.
Não está nem preocupado com pedrada, com crítica, com nada. Tem liberdade em Deus. Esse é o padrão de Jesus. Mateus 27, 12. Ao ser acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos, nada respondeu. Então Pilatos perguntou: não estás ouvindo quantas acusações fazem contra ti? Jesus, porém, para a grande admiração do governador, não respondeu a uma só palavra. Quando Jesus diz, aprendei de mim, ele só diz isso numa ocasião: aprendei de mim. Ele disse duas virtudes: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Manso e humilde. Mansidão e humildade. São as duas lições que ele quis que nós aprendêssemos expressamente dele. Ele não se defendia. Deixa para lá. Quem é humilde pede desculpa até quando ele está certo. Quem é humilde não se justifica. Não se justifica. Você vê uma pessoa que ela não pode passar por ruim numa situação. Ela não pode passar por má, ela não pode passar por errada. Porque se ela passar por errada, ela vira um bicho, ela se desespera, ela tem que se justificar, ela precisa o tempo todo se explicar. Esta pessoa é doente de soberba, doente. A sua soberba, inclusive, a faz acovardar-se. Ele não tem coragem de reconhecer os seus erros. Porque ele tem que ser bonitinho, puro, perfeito. Mas São Paulo diz: quem acusará os eleitos de Deus? Deus que os justifica? Eu não preciso me justificar. Quem me justifica é Cristo. No reino de Deus eu tenho o privilégio de poder estar errado em paz. Porque eu sei que Ele me perdoa, Ele me justifica, eu posso me achegar com confiança ao trono da graça. Eu não preciso provar que eu estou certo, eu não preciso mostrar que eu estou certo. Esta neurose tem que desaparecer da nossa cabeça. Não tem importância nenhuma. A única coisa que nós temos que fazer é: eu não preciso receber uma lepra para saber que eu sou leproso. Eu sei que eu sou leproso. Então eu vou para o chão. Eu vou para o chão. Note que Jesus, ele sempre nos disse: olha, se o teu irmão pecar contra ti, vai, reconcilia-te com ele. Depois ele diz, antes, aliás, no Sermão da Montanha: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás no caminho. Ele nos manda negociar. Jesus não tem essa atitude de dizer: não, fez comigo, aprontou, pum, acabou, não quero mais saber, cortei. Não, vai, reconcilia, resolve, fica bem, fica de bem, é bom, faz bem para a alma isso, essa leveza. No Sermão Eclesiástico, Mateus capítulo 18, Jesus diz: quem se fizer pequeno como essa criança, esse é o maior do reino dos céus. Nós temos que ter simplicidade, gente. Nós temos que ter humildade. Nós temos que descer no chão. É impressionante como, por exemplo, na igreja, né? Dizem que o verdadeiro Deus das igrejas chama-se microfone. Todo mundo gosta do microfone. Mas assim, sabe, pegar a vassourinha, ir lá, limpar, botar um chinelinho, vir aqui num dia de limpeza, fazer o que ninguém está vendo, vir num dia de semana, catar lixo, limpar banheiro sujo. Isso ninguém quer fazer, porque todo mundo é muito arrogante. Todo mundo se circunda apenas de pessoas que lhe agradam. Então não gosta do outro. Por que existem as chamadas panelinhas, né?
em todas as sociedades humanas, empresa, igreja, congregação, o que for. Por quê? Porque o ser humano ele não quer estar errado, ele não quer ser confrontado, ele quer alguém que lhe diga aquilo que ele quer ouvir. Ele não quer se relativizar, ele não quer se colocar numa posição de humildade. O humilde, ele não tem problema com isso. Ele desce para o chão. Se os outros dizem que ele está errado, ele não se importa com isso. Ele logo reconhece, ele é rápido para pedir perdão, para se arrepender, para reconhecer. A humildade traz paz para a nossa alma. Nós descemos naquela posição, tranquila e serena, onde nós não somos nada e Deus é tudo. E aí nós desfrutamos da verdadeira tranquilidade da alma. A nossa alma só pode encontrar paz dentro da humildade, agasalhada pela humildade. Se ela não estiver aí, você pode estar no melhor lugar do mundo. Você estará inquieto, perturbado, numa rota de enlouquecimento. Ninguém vai conseguir trazer paz para a sua alma. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Que nós possamos, como diz São Paulo na Carta aos Romanos, capítulo 12, não ter pensamentos elevados acerca de nós mesmos, mas pensamentos humildes. Porque a verdadeira humildade começa aqui, no modo de se pensar, para se traduzir depois em atitudes que mostram o fruto daquilo que está em nosso interior.